Hoje vamos falar sobre um tema que é muito interessante e que pode te ajudar muito para concurso, no sentido de não desistir, não falhar. Vou fazer inclusive um vídeo até mais longo que o normal. E o tema é o seguinte: por que é que muitas pessoas falham em concurso? E por que é que muitas pessoas desistem de seguir em frente em concurso? E existem várias causas para a pessoa demorar muito a passar em concurso. Mas eu vou tratar aqui do aspecto mais, por que a gente falha e por que a gente pode desistir. E a primeira coisa que eu queria falar sobre esse tema é o seguinte: são as metas. O que isso tem a ver com as metas? Muitas vezes a gente falha porque a gente vê um edital muito grande, a gente vê que tem muito conteúdo para estudar, aquilo meio que desestimula a gente, desestimula muito. É muita coisa para estudar, muita coisa para ver. Por mais que você priorize, por mais que você depender do concurso, é muita coisa. A gente vê uma meta macro que é tudo que você precisa fazer para passar no concurso. Só que concurso público e qualquer coisa na nossa vida é a divisão de algo muito grande e complexo em aspectos menores. Eu já falei isso inclusive em outro vídeo que eu chamo de nenhum concurso é difícil. Você quebrar coisas grandes em aspectos menores. E quando você quebra o que é grande em pontos menores, você precisa colocar isso e definir dentro de uma meta. A maioria das pessoas, e eu me incluo nelas, muitas vezes já me incluí, depois que você tem mais conhecimento é que você vai melhorando esse aspecto. Mas eu me incluo nesse aspecto também, é definir a meta de uma forma que não vai te ajudar. Existem 3 formas, então eu vou falar aqui os 3 casos em que você pode definir uma meta e isso não vai acontecer em sua vida, não vai ocorrer. O primeiro caso é quando você não cria uma meta e não quebra em metas menores. Então você coloca uma meta que para você ela é uma meta impossível de ser cumprida devido ao seu tempo e ao volume de coisas que você tem que fazer. Quando você coloca uma meta dessa forma, dessa natureza, coloca, vou ter que estudar tudo de 2 matérias em uma semana. Não dá. Você coloca uma meta que é inviável. E aí você não consegue cumprir a meta na semana. E se você não consegue cumprir a meta, você fica desestimulado. Acha que não vai conseguir, aí coloca outra meta complicada de novo, muito extensa, e não consegue novamente. E isso faz você desistir, faz você fracassar. Quando eu falar dessas 3 tipos de metas que não dão certo, eu vou falar como é que é o jeito que vai dar certo. O segundo ponto é o seguinte: você define uma meta em que ela é viável e possível. A sua meta agora, ela é viável e ela é possível. Só que durante o cumprimento da meta, vamos dizer que você colocou lá na semana para cumprir uma meta, durante o cumprimento dessa meta, você se dispersa e não cumpre a meta. Então, você tinha o tempo, tinha as condições, mas de alguma forma você não se concentrou, você se dispersou e não cumpriu. Você tenta de novo, se dispersa, faz outra coisa, não cumpre. Esse é o segundo ponto que também você vai definir a meta e não vai funcionar. E o terceiro ponto é quando você define uma meta que também é viável, também é possível, dá para você cumprir durante a semana, mas você não priorizou a sua meta. E é aquela famosa desculpa: faltou tempo, não deu tempo para fazer, eu coloquei, era viável, era possível, mas aconteceu imprevisto, aconteceu isso, eu tive que fazer aquilo. O que é que aconteceu? Não existe falta de tempo para ninguém, o que existe é falta de prioridade. Você não priorizou a meta como ela deveria ser priorizada. Quando você não prioriza a meta, coloca outras coisas no lugar e o que você precisava fazer dentro da sua meta de estudo não dá tempo, realmente não dá tempo. Esse é o terceiro ponto. O que é que a gente poderia fazer em relação às metas? É criar uma meta possível e viável e dar prioridade absoluta para ela. Na minha vida, o que importa é cumprir essa meta, fazer essa meta acontecer, fazer o que eu preciso estudar, o que eu preciso resolver de questões, o que eu preciso revisar, vai acontecer e eu vou cumprir. Você precisa ter uma meta viável, possível e que você vai cumprir, que vai ser sua prioridade. Só que a gente vai ter uma meta maior, que é a macro, que é tudo que a gente precisa fazer, e metas menores, como eu disse, que são viáveis e possíveis e que vão ser prioritárias. Mas aí acontece o seguinte: como é que eu quebro e divido essas metas? Como é que eu me planejo e me programo em relação a essas metas? E é aqui que eu vou dar uma ferramenta, uma técnica para você, que inclusive vou citar ela porque eu descobri essa ferramenta depois e foi ela que me explicou. Ela é uma coach muito boa e ela me passou essa informação desse jeito, né, dessa ferramenta desse jeito. Minha amiga Caroline Calassa, muito do que eu vou falar aqui para você, eu já fiz na época de concurso, acertando, errando, mas se eu conhecesse essas ferramentas, se eu conhecesse essas estratégias antes, na minha época de concurso, seria melhor, seria mais rápido, eu teria menos problemas. E se eu soubesse isso que eu vou falar aqui para você hoje, seria muito mais fácil para mim traçar uma meta, uma estrutura e um planejamento anual. Com posse dessas informações sobre metas, a gente vai traçar um planejamento anual. E o planejamento anual funciona assim: pelos próximos 12 meses, qual é a
sua meta macro? 12 meses dá para estudar para a maioria dos concursos. Então você vai pegar essa meta de 12 meses e vai quebrar em períodos de 3 meses. Gerson, por que eu vou quebrar em período de 3 meses? Para você ter um controle. Você vai ter a sua meta semanal e você vai ter o seu controle trimestral. A cada 3 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, você vai colocar os 3 principais marcos que você precisa atingir. Vou dar um exemplo para você. Marco que eu quero atingir nos 3 primeiros meses. Eu estar dominando 2 matérias, eu estar acertando 60% das questões que eu resolver, conseguir estudar de forma bem concentrada e bem equilibrada. Esse é o meu marco para os 3 primeiros meses. E aí você vai definir os marcos, 3 marcos para os 6 meses, 3 marcos para os 9 meses, 3 marcos para os 12 meses. Porque você vai ver que você tem um objetivo durante esse período. Qual o seu objetivo durante esse período? Então definir esse, é um exemplo, tá? Você vai definir o seu. O de 3, o de 6, o de 9, o de 12. Definindo isso, você vai colocar que antes de começar vão ser suas maiores dificuldades ou obstáculos. Qual o seu maior obstáculo, dificuldade? Para começar, com 3 meses, com 6 meses e com 9 meses. Antes de começar, antes dos 3 primeiros meses, antes dos 6, antes dos 9 e antes dos 12. Então, 0, 3, 6 e 9. Para mim, eu coloquei a maior dificuldade do mês 0 seria ter vontade para enfrentar, vontade para começar, para me manter nesses 3 primeiros meses estudando. E aí você vai dizer o seu, qual é a sua maior dificuldade? Com base nessa maior dificuldade, você vai eleger 2 ou 3 estratégias para enfrentar isso. Então a minha era ter vontade para começar. Então eu criei um ambiente em que eu pudesse estudar de forma tranquila, em que eu soubesse que ali era meu ambiente de estudo. E eu me dava uma recompensa por cada vez que eu estudava. Eu criei um ambiente para enfrentar essa dificuldade. Claro que na época que eu estudei, teve muita coisa que foi inconsciente. Aqui eu estou te dando uma ferramenta, uma metodologia para você fazer isso. Inclusive você vai estar vendo aqui a imagem do meu papelzinho e eu fiz essa ferramenta, um exemplo para você seguir. E aí o que acontece? Você vai ter dos seus 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. E o que é que mais interessante? É que você vai ter suas metas de estudo semanal e ao final, primeiro trimestre dos 3 meses, você vai ver, eu consegui superar aquele obstáculo, que era, no meu caso, que eu botei o exemplo, era a vontade. Eu estou conseguindo ter vontade de estudar todo dia? Estou acertando 60% das questões? Estou. Eu dominei 2 matérias? Dominei. Eu estou conseguindo estudar com concentração e qualidade? Estou. Então eu sei que eu posso seguir em frente. Caso alguma coisa desses fatores não esteja acontecendo a contento, não esteja acontecendo do jeito que eu quero, o que é que eu vou fazer? Eu tenho parâmetros para corrigir. Porque quando a gente vai estudando aqui de qualquer jeito e segue só estudando, pega o edital, eu pego o edital aqui e vou estudando ponto a ponto e pronto, e acabou. Pode ser que depois de 6 meses você não tenha ido para lugar nenhum. Você não sabe se você bateu seus marcos, se você bateu seus objetivos. Isso é muito importante. E a partir disso você sabe se você está indo no caminho certo ou está fugindo do seu planejamento. Isso é que é o mais importante. Então, em resumo, o que é que eu queria te dizer? Tenha meta viável, possível. Eleja suas metas de estudo como prioridade. Entenda que você está no universo macro. Precisa definir pontos menores. A cada 3 meses tem os seus marcos que você precisa alcançar para saber se suas metas semanais estão te levando para cumprir esses marcos e superando as dificuldades, os obstáculos que você pode ter durante esse período. E quando você bota no papel, você tem muita clareza, tudo fica muito claro para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você coloque em prática isso, coloque o seu papel, coloque como o meu aqui que você está vendo novamente. Coloque e veja isso acontecer e se desenvolver na sua vida, que isso é o mais importante para mim, quando você coloca em prática. Me diga aqui nos comentários o que é que você achou, se você tem alguma dúvida, se você tem um planejamento ou não tinha, como é que você se sente quando tem muita meta, tem muita coisa para fazer, qual é o sentimento que você tem? Coloque aqui nos comentários pra gente ir conversando e eu poder te ajudando na medida do possível. Vou lendo os comentários e vou respondendo. Então curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também precisam dessa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.